Fala, meu mano, tudo bem? E aí? Ó, seguinte, qual que é o intuito dessa live, tá? Então eu já queria deixar já de imediato algumas coisas que a gente vai abordar que é muito importante. Quando a gente fala o que eu preciso saber para conseguir um emprego de iOS, um primeiro emprego na área de desenvolvimento mobile, né? A gente vai abordar aqui conceitos técnicos, não apenas mindset, de falar, seja autodidata, leia tal livro, seja espontâneo, não seja introvertido, não apenas conceitos psicológicos, mas qual componente você precisa estudar, o que você precisa saber tecnicamente quando você for fazer uma entrevista, quando a empresa for te contratar, o que ela vai esperar de você para que você consiga desempenhar suas atividades no dia a dia. Então, nós vamos focar nisso daqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que é bom deixar claro é que assim, Rafa, você vai falar algumas coisas que a gente precisa saber. É certeza absoluta que eu vou conseguir um emprego com isso que você vai me falar? É bom a gente deixar claro que não é certeza, porque existem algumas variáveis que a gente tem que entender antes da gente levar isso como uma certeza absoluta. Então, assim, existem empresas, eu já presenciei situações como essa, onde as empresas exigem obrigatoriamente que você tenha uma faculdade, por exemplo. Então, existem algumas variáveis que vai mudar de empresa para empresa. Tem empresa que vai exigir que você seja de uma faculdade específica, tem empresa que vai exigir que você tenha um curso superior, tem empresa que não vai aceitar curso técnico. Então, dependendo de empresa para empresa, pode variar um pouco essas informações, mas não é algo que você precise se apegar. Isso eu acredito que faz muita diferença quando você está no começo, porque quando você já tem uma certa relevância no mercado, isso acaba não sendo muito, não seja muito critério obrigatório, sabe? Quando você já tem uma certa experiência, a empresa não fica olhando muito a sua formação acadêmica. Tanto que quando você trabalha em empresas muito grandes, a maioria das pessoas nem tem faculdade. Então é bom a gente não se apegar a isso, e não é uma certeza absoluta. Isso muda de empresa para empresa. Um ponto importante, eu vou comentar também como que eu consegui o meu primeiro emprego antes mesmo da faculdade. Então, antes de eu pensar em estudar programação, eu já trabalhava com programação. Então, eu vou comentar como eu consegui isso lá em 2011, 2010, mais ou menos. Muda algumas coisas para o dia de hoje, mas na teoria é a mesma, né? Então, assim, o que eu acho que hoje em dia é muito importante, que as pessoas às vezes... eu tenho muitos amigos que me perguntam, Rafa, como que eu consigo meu primeiro emprego? Como que eu devo focar? Como é que funciona? Aonde que eu tenho que mandar meu currículo? Enfim, eu acho que quando você está começando a programar, você tem que desapegar de uma seguinte situação, que você não precisa necessariamente focar em empresas grandes. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes você vai achar melhores oportunidades quando você está começando em empresas que são pequenas. E muitas vezes quando você começa em empresas pequenas, você vai ter muito mais liberdade para fazer as coisas que você... vai ter muito mais liberdade para desenvolver o seu trabalho, você vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida, então não feche as portas para empresas pequenas. Não precisa ficar querendo já começar numa empresa grande, que muitas vezes isso não vai acontecer, né? Então, vamos lá. Como que eu comecei? Quando eu comecei a programar, a gente precisa entender que eram épocas diferentes da de hoje. Então, quando eu comecei, não existia nenhum tipo de curso relacionado à programação, muito menos desenvolvimento mobile para iOS. E não existiam livros em português, não existiam. Então existiam alguns poucos livros em inglês que você tinha que importar esse tipo de conteúdo. Era uma época que as pessoas precisavam muito de profissionais, tinham pouquíssimos profissionais mobile, porque ainda estava crescendo essa área, e desenvolvimento iOS tinha muito menos do que Android. Ainda é hoje em dia sim, mas naquela época era muito mais acentuado isso. E como eu comecei? Para falar a verdade para vocês, eu comecei por acaso com o desenvolvimento iOS. Então, eu na época de escola já sabia que eu queria trabalhar com programação, porque eu fiquei sabendo que com os jogos, sempre fui muito ligado com videogame, essa área mais de entretenimento, e eu fiquei sabendo que os jogos eram feitos com códigos. Eu falei, poxa,
Então é isso que eu quero trabalhar. Eu gosto de jogos e seria legal fazer jogos, então com programação eu consigo fazer eles. Eu tive um interesse de programação por conta disso, ainda não conhecia nenhum tipo de linguagem de programação. Entrei em alguns sites e comecei a mandar currículo adoidado para diversas vagas de estágio. Então, qual era a minha abordagem nesses e-mails quando eu comecei? Olha, eu gosto muito de programação, já estou estudando algumas coisas pela internet e se você me aceitar, eu até aceito a reduzir um pouco o meu salário, que imagina, um salário de estágio reduzido já é quase nada, né? Quanto que é uma vaga de estágio hoje em dia? Eu falo, eu aceito reduzir o meu salário como estágio e eu trabalho aí para vocês só para aprender. Então, na época, lá em 2010, mais ou menos, eu devo ter mandado para uns 50 empresas diferentes, 60. Eu mandei muitos, independente da empresa, independente da linguagem de programação. Se estava lá no título estágio, programação, eu estava mandando. E o que aconteceu? Uma empresa me chamou, ela tinha uma oportunidade para trabalhar com estágio com .NET, R$800 o valor do estágio, porém, como eu não sabia nada, ela falou, te aceito pagar 500. Então, imagina, R$500 sem nenhum tipo de vale transporte, sem nenhum tipo de vale refeição, era pago no dinheiro para mim, e desses 500 eu tirava para comer, eu tirava de transporte, basicamente eu pegava esse dinheiro e pagava para ir trabalhar, pagava o meu transporte ali no mês e levava marmita, enfim. Foi assim que eu comecei, tá? E aí lá foi muito legal porque eu fiquei 8 meses, trabalhei como .NET, não aprendi muitas coisas de desenvolvimento .NET. O que eu aprendi bastante foi banco de dados, então eu fazia todas as queries de banco de dados e eu aprendi bastante sobre isso lá e foi muito legal. Quando eu estava lá, eu evolui bastante nesses 8 meses e eu percebi que não tinha muito para onde eu evoluir, porque o dono da empresa era o meu chefe. Então imagina, a empresa tinha 3 pessoas, que era eu, um funcionário estagiário, o dono da empresa, que era programador, que era o meu chefe, e mais um sócio que ele não manjava de programação. Então, assim, para onde que eu ia crescer ali? Tipo, eu era apenas o estagiário, eu não podia subir nenhum cargo, porque só se eu fosse o dono da empresa, porque o dono era o meu chefe. E ali foi muito bom porque, como eu mexia muito sozinho, eu aprendi muito sobre banco de dados. Eu já estava evoluindo, eu falei, eu preciso de uma oportunidade para ganhar um pouco mais, porque R$500 não está dando certo. Depois de 8 meses, eu saí, fui para uma empresa de médio porte, chamada Apontador, para desenvolvimento mobile. E aí você fala, Rafa, você escolheu trabalhar com desenvolvimento mobile? Como é que aconteceu? Para falar a verdade, eu não escolhi. Eu cheguei na empresa, eles falaram, isso em 2011, você vai trabalhar com desenvolvimento iOS aqui. Eu falei, tá bom. Então, naquela época, se eles tivessem falado para mim, você vai trabalhar com desenvolvimento Android, ou você vai trabalhar com desenvolvimento web, talvez eu nem seria desenvolvedor iOS hoje. Olha que doideira. Então, na época, eles estavam precisando de desenvolvimento iOS, eles falaram, olha, nós temos uma vaga para desenvolvedor iOS aqui, lá em 2011. Eu falei, tá bom, vou começar a trabalhar. Então, imagina, eu não sabia nada de programação mobile, muito menos iOS. Então, qual que era a minha rotina? Isso em 2011. Não tinha curso de desenvolvimento iOS, não tinham livros de desenvolvimento em português, não existia gente que ensinava esse conteúdo na internet, era muito difícil. Então, o único conteúdo que a gente tinha eram livros em inglês e pessoas que buscavam esse conteúdo lá fora, pessoas que tinham inglês fluente, enfim. As minhas atividades na empresa foram, a partir do momento que eu comecei, eles começaram a passar tarefas bem simples para mim, para que eu conseguisse fazer uma calculadora. Então, o meu objetivo lá inicial era fazer uma calculadora, fazer um aplicativo bem simples, onde tinha um campo, digitava alguns números e fazia cálculos. Esse era o processo de aprendizado na época. Então, você imagina que você entra lá, para você começar a fazer alguma coisa ia durar uns 5 ou 6 meses. É muito diferente de hoje em dia. Então, naquela época que eles falaram, a gente tem que ensinar alguém do zero, porque não existem pessoas que sabem, sabe? Então, era bem nesse sentido mesmo. Não tinham pessoas que sabiam desenvolver iOS. Então, eles pegavam muitas pessoas para iniciar do zero. Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu comecei a aprender. Olha o que aconteceu. Eu comecei a aprender o desenvolvimento iOS. Eu ganhava cerca de R$800 na época. Aí, o mercado estava muito aquecido e precisando de pessoas para trabalhar com desenvolvimento mobile, porque não existiam, como eu falei, não existiam programadores.
Eu passei, fui para uma outra empresa para não trabalhar com mobile. Isso aqui eu posso abordar em um outro momento. Eu fiz uma decisão voltada para outros aspectos da minha vida que não era programação e não era mobile, era uma outra área da tecnologia. Vi que não era o que eu queria e aí eu voltei para o mercado iOS 3 meses depois. Então, nesse período que eu estou falando, desde que eu comecei do nada, deu 1 ano e pouquinho mais ou menos. Então, eu voltei. Olha o desafio que eu peguei. Uma empresa pequena, ela falou, olha, estamos precisando de um desenvolvedor iOS para colocar os projetos que a gente quer desenvolver e a gente está precisando de uma pessoa. Eu falei, olha, eu não sei fazer muita coisa não, eu fiz só uma calculadora. Eles falaram, não tem problema, a gente não está conseguindo achar ninguém, vai você mesmo. Foi bem assim, vai você mesmo. E ali foi o maior desafio da minha vida, porque imagina, uma pessoa que sai do nada, com 5 meses de experiência em fazer uma calculadora no máximo, você começa a trabalhar em uma empresa onde todas as decisões mobile eram a partir de você. Então a empresa perguntava tudo para mim, Rafa, o que você acha da gente fazer tal coisa? Como que a gente sobe um aplicativo na loja? A empresa não sabia como subir um aplicativo na loja. E eu falava, vou fazer. Então eu dividi o meu dia da seguinte forma, fazendo e estudando. O que eu ia estudando, eu ia fazendo no dia a dia. Então foi um aprendizado muito louco. E eu aprendi demais em pouquíssimo espaço de tempo. Então, por que eu falei no começo da live que muitas vezes quando a pessoa vai começar a programar, que ela não precisa se apegar a querer trabalhar em uma empresa grande logo de cara. Porque muitas vezes uma empresa pequena pode fazer com que você cresça muito mais rápido, porque você vai assumir muito mais responsabilidades do que numa empresa grande. Então imagina só, quando você entra numa empresa grande, você não sabe como que configura uma conta de desenvolvimento, você não sabe logo de cara como que você sobe um aplicativo na loja. Isso fica por conta de outras pessoas. Você vai aprender, sim, mas talvez você aprenda depois de um tempo, você tem que perguntar, às vezes as pessoas não deixam você mexer logo de cara, você não tem muitos acessos. Então, muitas vezes numa empresa pequena você já vai ter acesso a tudo isso logo de cara, e se você for esperto para saber buscar esse conhecimento, vai ser muito bom para você. Então, antes de mais nada, tente tirar isso da sua cabeça que talvez você precise começar numa empresa grande. Lógico que seria ótimo, mas muitas vezes começar numa empresa pequena, que ela não está conseguindo arranjar um profissional no mercado, é tão importante quanto, tá? Então, assim, vamos lá. Rafa, o que eu preciso saber tecnicamente? Se uma empresa vai me contratar, se eu vou começar com desenvolvimento iOS, o que a empresa espera de mim que eu faça para que eu possa focar nisso e que eu consiga me posicionar de uma maneira correta, né? Então, existem duas formas principais. Vamos dividir em duas partes, assim. Existem as oportunidades de estágio e existem as oportunidades de júnior, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento de estágio, isso não só para programação, para todas as áreas, tá? Quando você trabalha com estágio, muitas vezes você sabe o básico da programação e você nunca trabalhou com desenvolvimento mobile, você sabe pouco de plataforma, enfim. Seria mais ou menos como eu falei que eu comecei. Então, a empresa pega você não sabe nada, e ela vai te moldando para que você consiga seguir a metodologia da empresa, né? Então, a empresa vai te moldando. Quando você, vamos falar de desenvolvedor júnior, você já sabe algumas coisas, já sabe algumas competências técnicas, você já não é uma pessoa que não sabe nada de programação, você já sabe se virar sozinho, e é totalmente possível você já começar na área de programação como desenvolvedor júnior e pular essa etapa de estágio. Então, quando eu resolvi produzir muito conteúdo para a internet, o meu grande foco aqui, é claro, se você tiver interesse de arranjar uma vaga de estágio, você vai conseguir, mas meu grande foco hoje em dia é ajudar as pessoas e promover conhecimentos técnicos para ela consigam sair do conhecimento do zero, para ela consiga ir até um desenvolvimento de um júnior. E isso é extremamente possível, e eu vejo que muitas pessoas ficam meio perdidas, o que ela precisa saber. Então, as pessoas que desenvolvem que são programadores mobile, ela precisa se atentar a alguns conceitos técnicos, tá? Então, eu vou pontuar cada um deles aqui. Então, assim, conhecer a plataforma é uma questão muito importante. Então, Rafa, o que é conhecer plataforma? Essa é a prioridade número 1.
Conhecer a plataforma é saber que quando a gente fala de desenvolvimento iOS para mobile, nós trabalhamos com Xcode e você não dá para fugir de conhecer o Xcode, como ele é que funciona. Então, por exemplo, você precisa saber como criar projetos, você precisa saber como configurar sua conta de desenvolvimento, você precisa saber como alterar o target do sistema operacional que você está trabalhando, porque se você souber isso, quando você estiver trabalhando numa empresa, você precisar alterar algum tipo de configuração, você vai saber se guiar a partir dali no desenvolvimento da plataforma. Então é muito importante que você conheça da plataforma e para que você saiba se virar quando você estiver no dia a dia de trabalho, tá bom? O Alexandre mandou ali, você acha importante conhecer bem das guidelines de interface? Então, eu acho importante você conhecer, mas não é mandatório, tá? Porque quando você começa a trabalhar, você vai aprender muito isso no dia a dia e não é uma obrigatoriedade. Quando a gente fala aqui, o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber para conseguir um emprego de iOS? Se você não souber detalhadamente sobre todas as diretrizes de guidelines de interface, isso não vai ser um impeditivo, entende? Existem outras coisas mais importantes que vão ser um impeditivo. Agora, falar, Rafa, quer dizer que você está falando que eu não preciso saber, que eu não preciso estudar? Óbvio, que se você souber é muito melhor, tá? Isso vai fazer muita diferença. Mas aí eu vou explicar um pouco melhor no final da live e eu vou abrir para perguntas um pouco mais específicas, tá bom? Mas você não precisa saber necessariamente. Então, o ponto principal é saber da plataforma. Então, conhecer bem do Xcode. Não precisa conhecer configurações muito avançadas, mas você precisa saber como criar um projeto, como alterar o target, onde fica o bundle identifier, como configurar sua conta de desenvolvimento. Quando você entra numa empresa, eles cadastram seu e-mail no time de desenvolvimento, onde que você coloca o seu e-mail ali dentro da plataforma. Parece besteira, mas você tem que começar por ali. Dominar a plataforma do Xcode de maneira completa, tá? Então, depois que você souber a plataforma, você pode focar em algumas outras coisas como conceitos básicos de programação. Então, assim, mesmo se você não for um estagiário, se for um desenvolvimento júnior, quando você entra numa empresa, você vai pegar funcionalidades básicas para você atuar. A empresa tem diversas demandas, diversas funcionalidades novas, diversos bugs para corrigir. Provavelmente você fique na correção de bugs a princípio, de começo, mas quando você vai analisar um bug para corrigir, por mais simples que ele seja, você precisa ver por que está dando erro, as pessoas vão explicar para você o porquê que está dando erro, mas você precisa entender como que você pode corrigir. E para você entender como que você pode corrigir, você precisa olhar para o código, você não precisa entender 100%, mas você precisa ter uma noção do que está acontecendo ali. E para você ter essa noção, você precisa ter uma noção básica de programação, como declarar um if, como declarar um else, o que é uma função, o que é um método, o que é uma classe. Então você precisa ter esses conceitos. Pode parecer básico, mas você precisa olhar para o código e saber o que é cada um deles, porque fica mais fácil de você resolver os problemas da sua empresa quando você estiver trabalhando lá, tá bom? Então é muito importante que você saiba os conhecimentos básicos de programação de objetos, classes, variáveis, o que é um array, o que é um dicionário, o que é uma string, tá bom? É uma boa pergunta, se acha que é importante se aprofundar no Objective-C. Para quem for começar agora, não precisa se aprofundar no Objective-C, tá? Então, como é que funciona? Muito provavelmente, no meu caso é assim, tá? Você vai muitas vezes trabalhar em empresas que elas têm projetos que são feitos em Objective-C, mas muitas vezes ou são projetos legados, ou, por exemplo, projetos que foram desenvolvidos há anos atrás que ainda existem em produção, porque a empresa, quando sai o Swift, ela não vai pegar tudo e vai sair reescrevendo o código do zero. Então, muito provavelmente você tenha que dar manutenção em projetos legados, tá? Mas isso no dia a dia de trabalho, pode ter certeza que quando você entrar numa empresa, você não vai ser escalado para dar esse tipo de manutenção. Provavelmente vão escalar pessoas mais experientes, porque elas talvez trabalharam na época do Objective-C e elas souberam, ou às vezes elas mesmas que fizeram, mas não precisa focar nisso, porque você não vai
você não precisa focar nisso, porque as empresas não vão pedir para que você dê manutenção nesse tipo de coisa, tá? Então seria interessante focar no Swift apenas, focar no UIKit e estudar também Swift UI, que é o futuro, tá? UIKit por quê? Porque as empresas ainda desenvolvem usando storyboard, usando Vue Code hoje. Swift UI ainda não está sendo desenvolvido pelas empresas, então você precisa saber os dois. Objective-C não precisa estudar, tá bom? Muito provavelmente daqui a uns anos não vai existir mais nenhum projeto feito em Objective-C. Então é isso que eu falei, pode acontecer de você entrar numa empresa e ela ter projetos legados, mas pode acontecer de não. E se tiver, muito provavelmente você não vai trabalhar com esse tipo de linguagem, tá? Então vamos lá. Eu elenquei aqui que é muito importante que você saiba da plataforma, que você saiba do Objective-C, do Xcode, que você domine, saiba como configurar, como mexer algumas configurações básicas nele. Você saiba conceitos de programação, tá bom? Então você saiba o que são objetos, funções, variáveis. E que nesses conceitos de programação você não precisa se aprofundar tecnicamente em saber o que é uma herança, o que é um polimorfismo, o que é uma abstração. Você não precisa saber de imediato para você conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso é algo que você vai conhecendo conforme você for trabalhando, tá? Então não precisa focar nisso agora. Foca nos conceitos básicos e entender como funciona a plataforma e conceitos básicos de programação. Então, outro conceito muito importante que você precisa, o terceiro, né? Vamos falar dos componentes de interface. Então, o que são os componentes de interface que a gente precisa entender e conhecer? Quando a gente fala de Table View, o que é uma Table View? O que é um Collection View? O que é um Scroll View, um Tab Bar Controller, um Text Field, um UI Button? Todos os componentes de interface que a gente tem para montar as nossas telas, é importante a gente saber. E não necessariamente apenas para que serve. Então, o que você precisa saber de cada um deles? Quando eu falo de Table View, por exemplo, você tem que entender para que ela serve e como que você vai configurar uma Table View no seu projeto. Então, você tem que saber colocar uma Table View, popular essa Table View com dados e informações, como que funciona o data source dela, para que serve o delegate, quais métodos você tem ali, como que você faz para tocar numa célula de uma Table View e ele fazer alguma coisa, ou seja, mostrar um alerta. Então você precisa saber essas coisas básicas, tanto da Table View quanto do Collection View, Tab Bar Controller. O porquê de você ter que saber é muito parecido com conhecer a plataforma e conhecer a linguagem de programação. Porque quando você vai começar numa empresa, ela vai te dar problemas, bugs, que podem ser simples, mas que você já vai enfrentar alguns desafios para você poder solucionar. E esses desafios podem ser desafios de código ou podem ser algum bug numa Table View, pode ser um bug em algum componente de interface. E quando isso acontecer, você precisa entender como ela funciona para tentar corrigir. Porque quando você fala em correção, você vê o que está dando problema e você faz ele ficar certo a partir dali. Para ficar certo, você precisa saber como que ele funciona da maneira correta. Então, entender como é que funciona cada um desses tipos de componentes. Table View, Collection View, os botões, o Radio Button, Segment Control. Então, que você precisa dar uma geral nesses componentes, que é uma tarefa bem simples. Saber como que você configura e como que você trabalha com eles no dia a dia. Tá bom? Só lembrando, quem mandou alguma pergunta e eu acabei não vendo, porque eu estava explicando, pode mandar de novo que eu vou ver e já respondo assim que eu bater o olho, tá? Ou no final também eu vou parar só para responder algumas perguntas, tá bom? Desculpa se eu acabei não vendo, mas pode mandar de novo que eu vejo. Então, basicamente é isso. Você precisa conhecer da plataforma, precisa conhecer a linguagem de programação e você precisa conhecer dos componentes gráficos. E no final eu vou explicar como que você pode unir tudo isso de uma maneira só, para que você dê um checkmate na hora de você conseguir e na hora de você aplicar para alguma vaga de desenvolvimento. Então, aguenta aí até o final que a gente vai chegar nesse ponto, tá? Então, um outro ponto muito importante que você precisa entender é como manipular dados e requisições, tá bom? No desenvolvimento iOS. Alexandre, Vue Code é interessante estudar nesse primeiro momento? Alexandre, Vue Code é muito interessante estudar sim. Tem empresas que só trabalham com Vue Code, então vou dar um exemplo para vocês. No iFood, eles começaram a desenvolver com Storyboard. Eu acredito que na maioria das empresas eles começaram a desenvolver com Storyboard. Depois que os projetos cresceram,
muitas pessoas tiveram muitos problemas. Se não me engano, eu tenho um vídeo falando sobre as diferenças de storyboard e view code. Eu dou mais detalhes do porquê que as empresas optam por utilizar o view code e não o storyboard. Mas se você optar por só desenvolver view code e desenvolver alguns aplicativos próprios utilizando só view code, vai ser muito vantajoso, porque as empresas olham com bons olhos isso, tá? Então, os conteúdos que eu tenho postado no Instagram, eu ainda não foquei muito em view code, porque também é interessante que você saiba storyboard, que você saiba trabalhar com outros tipos de layout no iOS, porque os projetos que você for entrar, você vai precisar saber, porque tem coisas feitas em storyboard, entende? Então, é interessante sim você estudar, seria interessante até você focar nisso como a principal forma de você desenvolver os componentes gráficos, até o SwiftUI ser uma unanimidade no mercado, tá? Então, é interessante sim, e eu aconselho muito, tá? E como eu falei, a gente ainda não chegou nesse conceito técnico porque você também precisa saber storyboard e os outros componentes, mas a curva de aprendizado desses outros componentes não é muito grande não, você só precisa entender como é que funciona. E na parte de conteúdo, é nesse momento que a gente está focado, praticamente já terminando essa parte de conteúdo no meu perfil do Instagram, mas foi uma boa pergunta, tá? Então, sobre os dados e requisições, né? Uma outra coisa importante que você precisa saber sobre o desenvolvimento é como que eu faço para ler os dados de um servidor, consumir os dados de alguma API e colocar isso dentro de uma table view, colocar isso dentro de um scroll view, uma collection view. Então você precisa saber como que você faz post, como que você faz get, put, como que você consome dados de alguma API. Isso é muito importante. Todos os aplicativos, praticamente sem exceção, têm requisições e consomem dados de algum lugar. Acho que fica muito mais fácil o teste quando é utilizado o view code, exatamente. Então é muito mais fácil você organizar os testes quando você utiliza view code, porque toda a lógica, tanto de layout quanto de regra de negócio, está ali via código, né? E se estiver bem organizado dentro de alguma arquitetura, é muito bom também. O que acontece é que a gente tem que levar em consideração que isso é um conceito mais avançado, tá? Não é interessante que a gente saiba, que não é um conhecimento obrigatório para quem está começando na área. Mesmo que você faça tudo view code, se isso for feito de uma forma desorganizada, como eu já peguei projetos, já trabalhei em projetos que estavam feitos de uma forma desorganizada, apesar de estar tudo via código, estava feito de forma desorganizada. O que eu quero dizer? Você não, por exemplo, não tem um padrão de onde ficam as requisições, não tem um padrão onde fica a regra de negócio, e quando você vai executar suas rotinas de teste, você não sabe basicamente o que você tem que testar ali. Então imagina, tem uma regra de negócio para validar um campo de e-mail. Ele uma hora está numa classe, e aí quando faz refatoração nesse código, entra novas funcionalidades, ele sai dali e vai para outro lugar. Então isso dificulta muito o teste. Então não é apenas view code, e sim na maneira que você organiza o seu código, na arquitetura, no clean code, tá? Mas o view code por si só já ajuda muito. Então é muito importante entender isso, que num futuro, não é obrigatório para quem está começando, mas no futuro faz muita diferença esses conceitos também, que eu também vou abordar, tá bom? Algumas coisas que eu entendo que são importantes. Então, quando a gente faz requisições, voltando no ponto das requisições, é importante você saber consumir dados de uma API e montar. Existem diversas APIs gratuitas onde você pode consumir dados. Tem APIs, para vocês terem uma ideia, tem a API do GitHub, que é uma API gratuita, onde você consegue buscar usuários, você consegue buscar repositórios, você consegue buscar perfis. Então, você conseguiria fazer um projeto exemplo para testar os seus conhecimentos só utilizando a API do GitHub. Tem uma API do Pokémon também, tem uma API de Pokémon onde você consegue buscar todos os Pokémons disponíveis, mais de 500 Pokémons diferentes disponíveis, todas as habilidades dele, todas as informações bem detalhadas a respeito de cada Pokémon. É uma API gratuita também, bem detalhada, que é muito usada hoje em dia para conceitos de treinamento, enfim, quando você quer testar alguma funcionalidade, quando você quer aprender, você pode usar essa API também. Tem a API da NASA, que é uma API onde eles fornecem fotos de planetas, fotos de asteroides. É muito legal também esse API da NASA. Então eu vou fazer uma postagem depois quais APIs gratuitas a gente pode utilizar. Eu vou passar o link de cada uma delas para quando a gente está aprendendo desenvolvimento, que a gente pode usar para consolidar esses conceitos, tá? Então, consumir dados de uma API é muito importante. Você não precisa consumir coisas muito complexas e fazer lógicas de programação muito complexas
fazer interfaces de conexões. Não, simplesmente faz um GET, faz um POST, pega as informações de uma API, converte essas informações dentro de um objeto para você poder manipular esse objeto dentro de algum lugar da sua aplicação. Isso vai ser muito importante, porque quando você entrar novamente nesse conceito de entrar no mercado de trabalho, eles vão passar tarefas básicas, eles vão passar tarefas de correções de bugs, e essas tarefas vão envolver que você bata o olho, identifique quais classes tem cada coisa. A partir de uma requisição ele está vindo dados, então é muito importante que você saiba se localizar. Na hora que você bata o olho, você não precisa entender 100%, mas que você saiba o que está acontecendo ali. Tem uma API, o Ale falou que tem uma API free da Marvel muito top. Essa eu não conheço. Depois você me manda no direct ou manda aí nos comentários que a gente divulga. É muito legal. Então, para você ver, tem uma infinidade de APIs de graça que você consegue consumir para montar os seus projetos. É muito legal. Tem API de filmes disponíveis, onde você vê a faixa etária, onde você vê a classificação. Você consegue montar um catálogo igual a Netflix, por exemplo, sabe? Em seus projetos para estudo. Então é muito legal. A diversidade de APIs gratuitas que tem é muito grande. Então, olha que interessante. Você já sabe que você tem que mexer na plataforma. Você sabe que você tem que... conceitos básicos de programação é muito importante. Você sabe que dados e requisições também é muito importante. Outro ponto importante, que eu acredito que seja o último, tá? Então, você envolvendo todos esses conceitos, o último conceito importante, que seria legal que você soubesse também, são conceitos básicos de engenharia de software. E como eu falo que... como assim conceitos básicos de engenharia de software? É muito abstrato, é muito grande isso, né? Então, você precisa saber como trabalhar com Git, GitHub, tá? Então, como trabalhar com Git ou alguma plataforma de versionamento de código que a sua empresa trabalha, seja o GitLab, enfim, não vai mudar muito os comandos que você precisa trabalhar com Git. O Ale falou, no mercado de hoje em dia é mais comum consumir via URL Session uma biblioteca de terceiros como Alamofire. É bem diversificado, tá? Então, basicamente, existem 2 pontos a levar em consideração. O Alamofire, ele é muito fácil você trabalhar coisas complexas dentro de algumas requisições. Então, é muito fácil você trabalhar com upload de imagens, é muito fácil você trabalhar com gerenciamento de cookies quando você vai fazer requisições. O URL Session você tem que fazer mais ou menos isso na mão, sabe? Mas a minha preferência hoje em dia é trabalhar com URL Session, porque quando você coloca o Alamofire ali, teoricamente você está colocando dependência de uma biblioteca de terceiro nas suas aplicações. Então isso pode ser um assunto bem complexo, é um assunto que pode ser abordado em uma live só falando sobre isso, só os benefícios e malefícios de fazer isso. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado nas dependências que a gente coloca no projeto, porque isso acaba levando tempo de compilação demorado o projeto, acaba tendo algum problema quando lança alguma versão nova do sistema operacional, mas o funcionamento deles são basicamente o mesmo, tá? Mas muitas empresas grandes utilizam o Alamofire e muitas empresas grandes também utilizam só o URL Session. É mais uma questão de gosto mesmo, tá bom? O Alamofire, ele vai deixar essa tarefa para você um pouco mais didática, um pouco mais fácil, sabe? Ele gerencia muito mais as coisas, mas se eu fosse falar por onde que você pode começar, comece pela URL Session para você ver, porque ela é nativa, a Apple sugere que você trabalhe com ela, então entenda como ela funciona primeiro, e aí depois, se você quiser implementar o Alamofire, não tem problema nenhum, tá bom? Se você começar a trabalhar em empresas que elas utilizam o Alamofire, isso não vai ser novidade, você pode encontrar empresas que utilizam, mas é bom você conhecer como que funciona o URL Session também, tá bom? Você acha que é interessante um dev iOS saber construir uma API? Olha, eu com certeza não vou falar que não é interessante você saber construir, tá bom? Não é um requisito para que você consiga um emprego. Eu vou te falar que isso talvez seja um requisito para quando você for um desenvolvedor de médio e longo prazo, tá bom? Então, se você já souber construir uma API e essa API você conseguir distribuir ela entre diversos projetos internos e que essa API seja sua, pode ter certeza que você vai se destacar muito no mercado, tá? Então, eu acho interessante sim, se você quiser se destacar, porque eu vou falar para você, de 100 desenvolvedores iOS que existem no mercado,
98 não desenvolveram uma API, nunca desenvolveram, sabe? Apesar de ser um processo simples, isso com certeza é um diferencial. Então é interessante sim, tá bom? Se você souber, maravilha. Eu participei de uma tarefa umas semanas atrás de construção de uma API. Não é um processo complexo, é um processo simples e eu com certeza vou trazer explicando quais as minhas experiências e como faz para você construir uma, tá? É bem legal. Então, na hora que você vai participar de algum processo, se você falar, olha, eu desenvolvi uma API, pode ter certeza que os recrutadores ou a empresa que você está trabalhando, eles vão olhar com muitos bons olhos isso, tá? É muito legal. Então, falando de dados e requisições, conceitos básicos de engenharia de software. Então você precisa dar um git pull, comandos de git pull, git push, dar um checkout na branch, criar tags. Isso é importante porque no seu dia a dia de trabalho você vai ter que fazer isso, tá bom? Então, se você já souber esses conceitos e esses comandos, vai ser muito bom para você. Então, Rafa, você falou diversas coisas aqui, ó, diversos itens que são primordiais assim para quem está começando, para quem quer começar em desenvolvimento mobile. E eu vou falar para vocês uma maneira de você consolidar tudo isso para que na hora que a pessoa bata o olho em você, ela fala, cara, realmente você sabe tudo isso que você acabou de falar. Então, assim, falamos sobre a plataforma do Xcode, conceitos básicos de programação, componentes de interface, falamos sobre dados e requisições, falamos sobre conceitos de engenharia de software. Como você consegue consolidar tudo isso e mostrar para o recrutador, ou mostrar para a empresa que você é uma boa pessoa para trabalhar com eles, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai ser um pouco autodidata agora, tá? Então, você vai criar uma conta, se você não tiver, ou no GitHub ou Bitbucket, de preferência no GitHub, tá? E você vai começar a desenvolver projetos por conta própria e vai começar a hospedar lá. Por que eu falo isso? Porque, não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, muito mais vale um GitHub do que um currículo escrito. Rafa, por que você está falando isso? Tipo, você está falando que o currículo vai acabar, que o GitHub é muito mais importante do que o currículo? Para falar a verdade, quando você está falando no âmbito de programação, é sim, tá? Porque num currículo você pode colocar qualquer coisa ali. No currículo você fala, olha, eu tenho 20 anos de experiência com programação X, 50 anos de experiência com programação tal. Só que quando você fala em GitHub, em projetos que você desenvolveu, você não simplesmente está falando da boca para fora, você tem uma prova de conceito ali de que aquele projeto foi você que fez. Então, quando o recrutador baixar aquele projeto que está hospedado no GitHub, ele já vai ver tudo isso que a gente acabou de falar aqui nessa live. Então, ele vai ver como que você organizou o código ali dentro, como que você fez as requisições, como que você trabalhou a navegação dentro do seu app. Se você já subiu lá, então você já sabe alguns conceitos de engenharia de software. Então, se você se empenhar em consumir essas APIs gratuitas que a gente falou e criar um projeto onde esse projeto vai ter esses componentes de interface, vai ter uma table view, vai ter um collection view, você vai montar ela a partir de uma requisição de dados que você fez a uma API, montou os objetos ali dentro, colocou um componente de mapa ali, que a gente não falou, mas faz diferença também se você souber, colocou um mapa ali onde traça a rota para algum lugar, enfim. Se você tiver horas trabalhadas, a empresa muitas vezes não vai olhar se você tem experiência profissional, ela vai olhar se você tem experiência em coisas do dia a dia que ela vai precisar que você atue, entende? Então, se eu fosse começar hoje, então eu contei para vocês, para quem estava no começo da live, como eu comecei na programação e para vocês verem como é muito diferente começar em programação na época que eu comecei e começar hoje em dia. Mas se eu fosse começar hoje, o que eu faria é consumir esses conteúdos principalmente o que eu tenho postado aqui no Instagram, porque muitas vezes eu posto conteúdos, muitas vezes você já sabe como é que funciona, mas para você que não sabe, você segue passo a passo aquilo que eu estou fazendo, abre o Xcode, vai fazendo junto, porque só nessa você já consegue montar um projeto, hospedar no seu GitHub, e isso faz muita diferença na hora de você conseguir um emprego e um trabalho. Então, quando você hospeda um projeto no GitHub e você vai para uma entrevista, a pessoa vai perguntar quanto tempo de experiência você tem com o desenvolvimento iOS.
Aí você vai falar, eu nunca trabalhei com desenvolvimento iOS, mas eu fiz esse projeto aqui. Aí você mostra o projeto no GitHub. Ela vai olhar aquele projeto e vai falar, nossa, ele fez, praticamente tudo que ele fez aqui são coisas que a gente trabalha aqui na nossa empresa. Então, isso vai contar muito para você, tá? Então, se você pegar todos esses itens que a gente falou aqui, der uma estudada neles, pegar e montar um aplicativo consumindo dados de alguma API gratuita, que a gente falou aqui na live também, e hospedar cada vez mais projetos no GitHub, você vai estar muito à frente de muitos profissionais e você vai ter experiência técnica, muitas vezes não profissional, mas experiência técnica no desenvolvimento. E é isso que as empresas pedem, tá? Então, obviamente, vamos reforçar que isso não é uma regra. Então, como eu falei no começo da live, às vezes você vai pegar uma empresa que, não importa o quão bom você seja, eu já passei por isso, eles obrigatoriamente querem que você tenha uma faculdade. Então, se você souber tudo, manjar muito e não tiver faculdade, talvez ali você não vai se encaixar. Então, não é uma regra, depende muito de empresa para empresa, mas na maioria das vezes é isso que vai acontecer, tá bom? Então, hoje é isso que eu faria. Basicamente é isso. Eu vou abrir se alguém tiver alguma pergunta ou não para fazer, tá bom? Relacionado a esse tipo de assunto ou relacionado a algum outro assunto, só mandar aí que eu respondo, tá? E foi isso. Para quem chegou depois da live, muita gente me pediu, depois que começou, né? Muita gente me pediu, eu vou deixar gravado se você perdeu o começo, onde eu falei algumas coisas interessantes, como eu comecei a programar, algumas coisas que eu acho diferente de hoje em dia da época. Você vai estar disponível aí depois para você assistir, tá bom? Se não tiver perguntas, a gente vai já encerrando já, tá bom? Valeu, Ale. O Ale interage bastante comigo nos stories, viu? É muito bom saber. Quando você interage nos stories, é muito legal porque eu tenho uma noção do que eu posso trazer de conteúdo, sabe? É muito legal, porque, como eu falei, é diferente na época que eu comecei e começar hoje em dia. Muitas das coisas que eu tinha muita dificuldade naquela época não é a mesma dificuldade de hoje em dia, tá? E eu consigo direcionar um pouco mais de conteúdo nesse sentido. Então, eu tenho trazido conteúdos aqui, então não está nem perto da quantidade de conteúdo que eu vou trazer. Tudo isso que eu falei aqui como essencial, eu ainda não trouxe, então eu vou passar por cada uma dessas áreas aqui, e aí depois você vai ter uma noção de que você vai pegar esses conteúdos, vai seguir passo a passo e você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir o seu primeiro emprego, seguindo cada um deles, que eu vou abordar cada um deles aqui no Instagram. Quando vai ter mais lives, eu pretendo fazer todos os sábados, tá bom? Eu sempre vou avisar com antecedência, mas eu pretendo fazer todos os sábados. Inclusive, eu vou deixar uma estratégia que eu tô querendo fazer e ver se vocês concordam comigo, tá? Eu pretendo fazer todos os sábados às 7h01. Estou vendo, não é nada confirmado, mas estou vendo de trazer um outro desenvolvedor com um pouco mais de experiência. Não precisa ser necessariamente sempre a mesma pessoa, mas eu estou vendo a possibilidade de trazer outros desenvolvedores para que possa rolar um bate-papo um pouco mais focado em diferentes experiências. Então, muitas vezes eu tenho experiências diferentes do que outros desenvolvedores, vai contar como que é o dia a dia na empresa dele, eu conto como que é o dia a dia na minha empresa. Isso é muito importante para vocês terem uma noção de como é o trabalho em diferentes locais, tá bom? Estou conversando com uma pessoa, então nas próximas lives talvez já tenha presente dessa pessoa, mas quem quiser também participar de alguma live, manda para mim uma mensagem no privado que a gente combina de gravar, independente se você tem experiência ou não, tá bom? Se você achar que você quer fazer esse tipo de conteúdo comigo, a gente conversa em live, mas a ideia é fazer todo sábado, tá bom? Deixa eu voltar aqui. O Ale falou, onde tirar ideias de design? Ó, Ale, é o seguinte, você pode pesquisar algumas palavras-chave no Google, tá bom? Então, se você, por exemplo, eu quero ter uma ideia de design para um aplicativo de restaurante, eu vou dar uma dica para você pesquisar sempre em inglês, tá? Então você põe restaurant lá, ou sei lá, academia, o que você quiser pesquisar. Você põe UX design, tá? Quando você fizer isso, você vai acessar diversos materiais de pessoas que trabalham com UX, que desenvolveram templates para aplicativos específicos.
E você consegue tirar diversas ideias de aplicativos para você poder utilizar, tá bom? Existe também uma ideia de layout que assim, quando você utiliza, por exemplo, eu quero aprender a desenvolver para iOS, eu quero ter ideias de layout para iOS, mas eu nunca tive iOS. Então, quando acontece isso, você meio que é totalmente cru e totalmente iniciante na plataforma, porque, veja bem, quando você utiliza, por exemplo, eu nunca tive um Android, tá? Então você pode falar, caramba, Rafa, você nunca teve um Android? Nunca tive. Eu fui de um Sony Ericsson da época, de escola, e fui direto para um iPhone 4S. Então, eu sei exatamente o que um usuário iOS quer ver num aplicativo iOS, porque eu quero ver aquilo porque eu sempre usei. Então eu sei realmente o que funciona, o que não funciona, onde colocar cada funcionalidade, porque eu sou um heavy user, tipo, eu uso e eu presto muita atenção nisso nos aplicativos. Então seria mais complicado se eu não utilizasse. Talvez eu não teria tanta criatividade, mas tem esses dois pontos, tá? É muito importante que você seja um usuário, isso vai te trazer muitas ideias, e é importante que você saiba fazer algumas pesquisas. Então pesquise o nicho de aplicativo que você quer ter algum tipo de ideia e procura o X-Design, tá bom? Pode procurar no Google, no Pinterest, tem algumas plataformas de catálogo de layout, que eu não lembro agora de cabeça, mas posso trazer depois, tá bom? Deixa eu descer um pouquinho aqui mais. Porque às vezes codificar deve ser mais fácil do que criar uma ideia de UI. Muitas vezes sim. Então, mas pensa, a criatividade já está em você, tá? Nós todos somos filhos do Criador, então é impossível a gente não ter criatividade dentro da gente, tá bom? Então foca na funcionalidade, para você ter uma ideia. Quando a gente, na empresa, quando a gente precisa desenvolver alguma funcionalidade nova, a gente foca primeiro no funcional, depois que estiver funcionando, a gente foca na interface. Então, a interface você vai fazer por último, tá? Então não fica preso a criar a interface logo de primeira. A interface vem por último. Depois que você já estiver funcionando, você consegue aplicar a interface nela, tá bom? É assim que a gente faz no dia a dia de trabalho. Quando a gente quer fazer um MVP de alguma coisa, a gente foca primeiro na funcionalidade, faz ela ficar funcional e depois a gente adapta o layout, tá? Só um minuto, deixa eu passar aqui. O Arthur falou, parabéns pelo conteúdo, quando comecei não tinha isso com essa didática. É exatamente isso, então agradeço demais, tá bom? Eu sei que é importante, não faz muito tempo que eu produzo conteúdo, sempre muita gente me pediu, muita gente teve dúvida, e eu senti nos últimos tempos que seria uma excelente oportunidade de eu poder passar alguma coisa para as outras pessoas. Eu quero deixar claro que assim, mesmo que você não seja um expert em alguma coisa, tente passar algum conteúdo que você tenha, que muitas vezes o pouco que você sabe é o muito das outras pessoas, tá? Então não importa se você é um engenheiro da NASA ou se você está começando, está no primeiro semestre da sua faculdade, sempre você vai ter conteúdo e você vai conseguir ensinar as outras pessoas de alguma forma e você, enfim, é muito gratificante, tá bom isso? Se você conseguir ajudar as pessoas, seja com o mínimo de coisa possível, já é muito gratificante e você vai ajudar essa pessoa muitas vezes a arranjar um emprego, a ter um dia melhor, às vezes uma palavra de apoio para a pessoa faz toda a diferença. E eu tenho total consciência disso e hoje faz muita diferença para mim isso, tá bom? Mas valeu. A criatividade já está em você, exatamente, Lê. Você tem que transbordar nas pessoas. Bom, então é isso. Respondi algumas perguntas, tá? Lembrando que a live vai ficar gravada, muitas pessoas me pediram, eu vou deixar ela gravada, tá bom? Se você tiver, lembrar de novo, eu pretendo fazer live, a live vai acontecer todos os sábados, tá bom? A previsão é que aconteça no mesmo horário. Se você for um desenvolvedor, se você estiver começando no desenvolvimento e queira participar de alguma live, manda uma mensagem no direct, que eu estou vendo com outras pessoas para participarem comigo também. E se você quiser participar, seja bem-vindo e a gente define um assunto que seja bom para mim, bom para você, voltado para a programação, e que a gente possa passar diferentes pontos de vista para as outras pessoas, tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esqueça de acompanhar os conteúdos, tá bom? Me mande as dificuldades que vocês têm, que eu sou o primeiro a querer ajudar todo mundo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Bom sábado a todos, tá bom? Tenham um ótimo domingo
e um bom começo de semana, tá bom? Até mais!